Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, do alto céu, vossa luz, vossa verdade. Elas serão meu guia, me levarão até o vosso monte santo, até a vossa morada. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: Havia um homem rico, que se vestia com roupas finas e elegantes, e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo, para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. No Evangelho de hoje, nós temos uma dúvida que pode acontecer de vez em quando. Afinal de contas, o pobre foi para o céu só porque era pobre e o rico para o inferno só porque era rico? É isso que o Evangelho de hoje pretende nos ensinar? Será que Deus, na hora de distinguir as pessoas, procura saber qual é a sua conta bancária em primeiro lugar? Pois seguramente que não, pois a entrada no céu e ser condenado ao inferno não tem a ver com quantidade de bens. Na história da igreja, nós temos um conjunto de pessoas, e não são poucas, que na sua vida tiveram muitos bens e que estão no céu, que são canonizadas, e nem por isso significa que o dinheiro é sinônimo de perdição. Mas se nós observarmos esse texto com um pouco mais de detalhe, veremos que não é o poder aquisitivo que distingue um do outro, mas as duas posturas diante da vida. Em primeiro lugar, esse pobre, chamado Lázaro, ele ficava à porta da casa do rico buscando o alimento. E é interessante que o texto diz que ele queria comer das migalhas que vinham da mesa do rico. Pois é muito curioso isso, porque ele via o rico fazendo festas, ele podia querer o quê? Ele podia querer ter as mesmas festas, ele podia querer ter os mesmos bens, ele poderia querer inclusive ser que nem o rico. Ele poderia ter inveja do rico. Mas não, o texto fala que a única coisa que ele queria era o suficiente para alimentar o estômago. E depois, a segunda coisa que aparece é que os cachorros vinham lamber suas feridas. E aqui tem um outro sinal muito interessante, porque nós sabemos que o cachorro é um animal irracional, mas que é criatura divina, e o que ele faz é consequência daquilo que Deus colocou dentro da sua natureza. Se vê que coisa curiosa, o rico fazia festas, então ali na porta dele não passava só o rico opulento, passava ele, passava todos os seus funcionários, passava todos os seus amigos, e ninguém estava nem um pouco preocupado com o pobre Lázaro, só os cachorros. O que não é nem muito sentido imaginar que esse cachorro seja do Lázaro, né? Porque ele não tinha comida nem para ele. Provavelmente deviam ser os cachorros do próprio rico que estava ali. Você imagina,
ninguém estava preocupado com aquele homem, exceto os cachorros. Os cachorros, que são uma criatura de Deus. É como se o único consolo que o Lázaro tivesse na vida viesse direto da criação que Deus fez. O consolo real que ele tinha vinha de Deus e que toda a sociedade em volta, os ricos, os amigos, os funcionários, as pessoas, nenhum deles poderia dar um consolo para ele. Ou seja, Lázaro é a pessoa que recebe o seu consolo apenas da providência divina. Inclusive, este é o significado do seu nome. O nome Lázaro significa aquele que Deus ajuda. Deus ajuda. Pois olha, ele recebia seu consolo dos cachorros, ou seja, da providência. Ele só queria matar a fome e não estava com inveja. E essas duas características mostram uma pessoa que amava a Deus e cria. Até porque ele poderia simplesmente sair da porta daquela casa. Era só ir para outro lugar. Ora, e aqui tem um outro dado importante, que é uma terceira virtude desse Lázaro. Mas que paciência heróica tem essa pessoa de ficar na porta da casa do mesmo rico, tendo apenas o consolo dos animais e não fazer outra coisa? Alguém poderia pensar até que é falta de atitude? Mas talvez não. Talvez ele tivesse com clareza exatamente que o seu consolo vinha da providência e a sua vontade era poder viver de maneira mais santa aquilo que Deus tinha para ele. O contrário acontece com o rico, porque se nós olharmos bem, o texto fala que esse homem tinha umas úlceras, né? E é curioso porque no Antigo Testamento, quando uma pessoa tinha essas úlceras, ele devia levar a pessoa até o sacerdote ou deveria chamar o sacerdote para verificar se era um tipo de lepra. E a partir disso, a pessoa faria todos os rituais próprios de um leproso, né? Só que nem isso ele se preocupou. Não se preocupou de cumprir a lei que falava sobre a lepra. Também não se preocupou de lembrar que no Antigo Testamento, quando um irmão está faminto, ele tem direito de comer até aquilo que está na plantação. Se alguém tinha uma plantação no Antigo Testamento, o texto dizia que se estava na plantação e a pessoa está faminta, ela poderia entrar na plantação, comer o que fosse suficiente para o seu estômago, e isso não era considerado roubo. Porque é como se fosse assim o direito dos passarinhos, né? Os passarinhos chegam na plantação, comem o suficiente para o estômago e vai embora. E o irmão da terra poderia fazer isso. Ele também não estava preocupado com isso. Tem mais um detalhe que nós encontramos aqui, que o texto dizia que ele fazia festas esplêndidas todos os dias. Meu Deus, mas e como é que ficava o Shabat? Como é que ficava as cerimônias judaicas que pediam jejuns? E aquelas cerimônias de penitências? Será que ele não se preocupava em obedecer à lei de Moisés? Parece que não. Inclusive, não falamos isso como alguém que está inventando coisas, não. Porque quando você observa o texto, este mesmo rico diz: Pai Abraão, pede para Lázaro ir lá, os meus irmãos vivem assim que nem eu vivia, e ele não quer que eles venham para esse tormento. Por favor, pede alguém para lá pregar para eles. E qual foi a resposta do pai Abraão? Eles escutem a lei de Moisés e os profetas. E aí o rico fala: não, isso, mas eles não acreditam. Melhor que alguém que ressuscite dos mortos vá lá. O que significa isso? Significa que ele não estava preocupado com a lei de Moisés nem com os profetas enquanto estava vivo. E que os seus irmãos também não. E aqui está o dado interessante. Não é que essa condenação desse homem não se refere a ele ter sido rico. Refere-se ao fato dele ter sido rico de bens nesta vida e pobre de Deus. Esse é o problema. O Lázaro não foi para o céu porque era pobre de bens. Ele foi para o céu porque, embora fosse pobre de bens, ele era rico de Deus. É importante não confundir isso. E depois, o último detalhe é perceber qual é a primeira reclamação desse homem rico aqui condenado. Quando ele está condenado, ele pede sobretudo água. Ele pede assim: olha, pede para o Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque eu sofro muito nessas chamas. Curioso, porque uma alma assim condenada, ela está longe de Deus, né? É um afastamento que tem de Deus.
E a primeira tristeza que ele sentiu, que ele manifesta, não é eu estou longe de Deus, eu não tenho mais aquela presença da alegria espiritual. Não, ele pede água, porque a única referência de bem que ele tem é o bem sensível, é a sede, é a fome. E isso talvez marca um pouco a diferença do Lázaro para este rico opulento que nós nem sabemos o nome. Em que sentido? Nós estamos numa situação em que são duas pessoas que escolheram duas maneiras diferentes de viver, que escolheram dois bens diferentes para conduzir a sua vida. Um, esperando na providência, com uma paciência heróica, desejando os bens necessários para a vida. O outro, desejando apenas os bens sensíveis, a ignorância da lei e dos profetas. Há alguém que é rico de bens físicos, sensíveis, e pobre de bens espirituais. O outro, que por alguma razão, pela paciência e constância que tem, era rico de bens espirituais e pobre de bens temporais. São duas maneiras de escolher conduzir a existência, conduzir a própria vida. E a Quaresma é exatamente esse, o momento em que nós meditamos para saber qual é a direção que a nossa vida está sendo conduzida. Que o Senhor nos ajude e nos dê a sua paz.